Meu nome é Bianca Barros da Costa, Silveira agora, porque eu sou casada recentemente. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio, mas eu vim morar em 2008 com os meus pais em Rio das Ostras. E aí acabei prestando vestibular e colocando a UFRJ Macaé como minha opção. Eu sou aluna de doutorado atualmente aqui na instituição, mas eu fui aluna de graduação na segunda turma de farmácia em 2008-2. No final do meu mestrado, abriu um concurso para professor substituto. Eu fiz, fui aprovada e acabei ficando 1 ano como professora substituta no curso de farmácia. Quando eu fiz a inscrição, e quando a gente faz a inscrição, a gente cadastra. Atualmente, né, tem o Enem, mas antigamente eram provas específicas das universidades. Então peguei essa época que eu fiz a prova da UFRJ e aí tinha a opção para farmácia Macaé. Como a gente já estava pensando em se mudar para cá, acabei optando por essa opção, né, da Macaé, farmácia Macaé. Muita coisa. Desde a parte estrutural, de infraestrutura mesmo, tanto do campus quanto na própria cidade e essa região ao redor do campus, quanto no corpo docente, na diretoria, nos profissionais e tudo mais. Então, quando eu entrei, a gente só tinha o bloco A, que atualmente é bloco A, e o prédio da Funemac. E com o passar do tempo, no final da faculdade já, que começou a surgir os laboratórios que são provisórios atualmente, e o bloco B começou a surgir. Depois que eu já tinha me graduado, que surgiu o bloco C e começaram as construções adjacentes e tudo mais. Então, no início, a gente não tinha asfalto nas ruas, só não tinha shopping, então a gente tinha que trazer a nossa própria alimentação, porque a cantina também era uma portinha pequenininha, estreita, que só vendia alguns salgados e mesmo assim ele acabava depois de determinado tempo. E a gente vinha, às vezes, a pé, porque só tinha um ônibus que trazia a gente pra cá, que só tinha um ônibus que passava aqui. E o ônibus agora é a City, né? Mas antigamente era a marca Líder. E eram ônibus, assim, não muito novos, né, digamos assim. Então, às vezes, eles quebravam no meio do caminho e a gente tinha que vir a pé pra faculdade, num sol de meio-dia, pra poder chegar na aula a tempo. A gente chegava um pouco atrasada, mas conseguia chegar, né? A parte dos docentes também, a gente viu uma mudança muito grande, porque antigamente muitos professores vinham do Rio para dar aula pra gente, ou a gente ia pro Rio para ter aula. Anatomia, por exemplo, a gente precisava de um ônibus que levava a gente para ter aula no Rio, porque a gente não tinha laboratório, não tinha estrutura aqui para ter essas aulas, né? E a gente viu a mudança dos professores, os professores que vinham para cá e saíram, foram pro Rio, novos professores entrando, a direção também mudando ao longo do tempo. Então, em 10 anos, muita coisa aconteceu, muita mudança também aconteceu nesse período. Vários diferentes, né? Até difícil de sequenciar eles assim, mas um dos vários fatos que marcou a gente foi a inauguração dos laboratórios, que pra gente foi sensacional, né? A gente gosta, principalmente porque quem faz cursos da área da saúde, a gente adora quando a gente bota a mão na massa, né? Então, a inauguração dos laboratórios, que a gente pôde ter contato direto, assim, fazer experimento e realmente ter o contato direto com a bancada, né? Que foi até por isso que eu passei a gostar dessa área da pesquisa e fui mais para essa área acadêmica. E o que eu comentei com vocês antes da questão da chuva que a gente teve, que a gente ficou 1 semana sem aula, porque voou o telhado e tudo mais. Então, isso foi um dos fatos muito marcantes pra gente. Até porque naquela semana, como eu falei, não tinha asfalto, então naquela semana chovia muito. E até uma coisa engraçada, a gente só tinha um ponto de ônibus e ficava todo mundo em cima dos bancos, porque alagava, não tinha bueiro, não tinha nada, então ficava todo mundo em cima dos bancos, porque alagava, se passasse um carro, a gente tomava um banho de lama, então a gente acabava ficando todo mundo juntinho, aglomerado na chuva, e sem luz, sem estrutura nenhuma mesmo.
Então, isso também foi um fato que marcou muito a gente na época, assim, né? Porque uma coisa que foi boa, que foram os laboratórios, acabaram saindo um pouquinho do controle por causa da natureza, digamos assim, né? Então, foram fatos marcantes, dentre outros vários, né, que a gente passou. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar é que atualmente, né, como professor eu sei disso, atualmente uma pequena parte da população tem acesso à graduação, né, infelizmente. E eu acho que as pessoas que podem ter esse acesso, principalmente na universidade pública, têm que lutar muito por isso, porque o índice de aceitação dentro das universidades é relativamente alto quando a gente compara, mas a formação, já quem conclui o curso, já é difícil. Então, é muito difícil entrar, mas é ainda mais difícil sair. Então, o recado que eu deixo de uma forma geral, já que é um campus, uma universidade, é que a pessoa possa ter na cabeça de que isso é uma batalha e que tem que lutar muito, tem que estudar muito para poder no final conseguir concluir efetivamente. Então, não desistir, continuar para seguir.